de serviço, né, na seara do mestre. Que bom que nós temos essa tecnologia que permite que nós estejamos aqui juntos, apesar de separados fisicamente, mas estamos juntos, né, pelo sentimento, pelo amor ao Cristo, pela vontade de servir, estamos todos juntos aqui. Então, é muito bom e agradeço pela oportunidade. Então, a página inicial, falando de Madalena, é muito interessante, se encaixa perfeitamente no tema, porque o tema fala desse pensar e sentir que são importantes para a nossa transformação, nos fala desse equilíbrio físico-espiritual para o qual caminhamos todos. Nós temos que buscar sempre esse equilíbrio. Esse ser integral que nós temos que nos transformar, como diz a Joana, né? Temos que nos construir como ser integral, como homem integral. Então, a Madalena é a história exatamente, e é o exemplo maior dessa transformação, dessa transformação do pensar e do sentir, da vida anterior dela, quando ela conhece Jesus, conhece aquelas lições, a mensagem que ele trazia, ela se transforma o seu pensar e sentir diante das aflições que eram íntimas, eram conflitos íntimos. E nós ainda continuamos com eles. Lembrando, então, na verdade, o tema fala nessa viagem que temos que todos fazer de si para si mesmo. É essa viagem de mergulhar dentro de nós, uma viagem interior. É o convite que Jesus fez, que os espíritos fazem pela obra de Kardec, e a todo dia os espíritos nos lembram essa viagem necessária, que nós vamos lembrar, a Joana fala no processo do autodescobrimento necessário, e nós vamos lembrar Sócrates, quando tirou lá a frase do Templo de Delfos, do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Então, é preciso que nós façamos esse processo do mergulho em nós mesmos, pelo autoconhecimento. E Santo Agostinho colocou isso no Livro dos Espíritos, na 919A, que todos nós conhecemos e vivemos ouvindo falar e repetimos, que ele nos recomendava exatamente para esse processo de autoconhecimento que fizéssemos toda noite uma avaliação de como estamos. O que fizemos naquele dia, hoje nós somos melhores do que ontem. E amanhã o mesmo processo diário, sempre à noite, avaliando o nosso dia. E eu lembrei nisso, nessa viagem de si para si, essa viagem interior, eu lembrei de um poema que eu gosto muito, de Carlos Drummond de Andrade, O Homem e as Viagens. Foi na época da chegada do homem à Lua. E Carlos Drummond, então, vai analisar. E Carlos Drummond de Andrade, ele tinha como poeta, e todo poeta, né, é um pouco médium, ele tinha essa percepção do humano, né, do homem, dos seus sentimentos. Então, ele começa dizendo assim: o homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo e toca para a Lua. Desce cauteloso na Lua. Pisa na Lua, planta a bandeirola na Lua, experimenta a Lua, coloniza a Lua, civiliza a Lua, humaniza a Lua. Vocês vejam como ele vai, né, colocando as ações que são típicas do homem. Quando, né, nós lembrando das conquistas coloniais dos homens, tudo isso. Ele faz a mesma coisa com o sistema solar. Lua humanizada
tão igual à Terra. O homem chateia-se na Lua. Vamos para Marte? Ordena as suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte. Pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado! Vamos à outra parte? E aí ele vai levando o homem para os diversos planetas do sistema solar, né? E aí, depois vocês, quem quiser conhecer o poema inteiro, depois procura na internet. O Homem, as Viagens de Carlos Drummond de Andrade. Eu vou lá para o final, que é a parte que é muito adequada ao nosso tema de hoje. Restam outros sistemas. Ele já percorreu todo o sistema solar, já colonizou, humanizou, já fez tudo. Aí, né, se entediou, agora ele vai para outros sistemas. Restam outros sistemas fora do solar, a colonizar. Ao acabarem todos os sistemas, só resta o homem. Ele estará equipado. A dificílima, dangerosíssima viagem. Eu gosto desse inglês já junto com o português. A dificílima. Ao acabarem todos os sistemas, só resta o homem. E Drummond pergunta, ele estará equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Não tem... Aí a gente lê, né? A gente vê como o poeta é o médium. Ele traduz ali o que a doutrina espírita nos fala, os espíritos nos falam, Jesus nos fala, né? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração. Olha o sentir aí. Experimentar. Colonizar. Civilizar. Humanizar o homem. Descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. E esse conviver ele separou. E o Chico Xavier dizia que era o viver com, né? Nós reencarnamos para aprender a viver com o outro. Interessante o poema, não é? Gosto muito dele, porque ele se aproxima muito do que o Cristo nos trouxe e do que a doutrina nos traz. E é interessante que ele não se declarava um crente, né? Ele se declarava um agnóstico. Mas aí nós percebemos a sensibilidade da sua alma, olhando a alma humana e vendo que falta ao homem exatamente isso. Fazer essa viagem dangerosíssima de si a si mesmo. Estará equipado o homem? O que o homem precisará para fazer essa viagem? Para mudar o seu pensamento e o seu sentimento. Então, nós estamos vivendo esse momento que essa conjuntura mundial atingiu toda a humanidade, da pandemia. E qual foi a solução que as autoridades viram? Fique em casa. O tal do distanciamento social. Em alguns casos, necessárias quarentenas, isolamentos. Estamos todos vivendo essa situação. Afastados dos nossos familiares, muitas vezes, de filhos e netos, avós que não conseguem ver seus netos, netos que não veem suas avós, seus avós. Estamos distanciados. Mas temos hoje, felizmente, essa tecnologia que, de alguma forma, nos aproxima e supre um pouco essa distância entre nós. Nós conseguimos nos encontrar pelo celular, pelo computador, pelo Skype, pelo Zoom, pelo Google, e vamos nos encontrando. Que momento era esse? Que momento é esse
Por que a pandemia? As pessoas às vezes dizem assim: ah, Deus está castigando o homem. Mas nós sabemos, nós espíritas já sabemos que Deus não castiga. Que o homem colhe aquilo que semeou. Então, se é assim, a pandemia é resultado das ações do homem, consequência das ações humanas. E necessárias para o nosso aprendizado. Como é que nós estávamos? Qual era o pensamento? Em geral, o homem separa o pensamento do sentimento. Ele acha que pensar tem a ver com razão, tem a ver com, né? E pensar tem a ver com raciocínio, mas que o sentimento não entra nesse pensar. Em pedagogia, é muito interessante que não existe ação e não existe pensamento sem o sentimento. Qualquer ação minha, meu sentimento vai junto, minha emoção vai junto. Não existe nenhum ser humano que a emoção não esteja ali. Ou a emoção negativa ou a emoção positiva, mas ela faz parte desse aprendizado. E a emoção positiva é que faz com que o homem evolua. Em pedagogia, a gente vê isso, as crianças que se identificam muitas vezes, né, com o professor, elas têm mais facilidade de aprendizagem. E isso tudo na vida. Não existe pensamento sem o sentimento, sem a emoção. Mas a humanidade, o homem, especialmente o homem de ciência, ele separa. Então, se nós separarmos, vamos refletir. O pensamento do homem evoluiu muito. Se nós ligarmos pensamento à ciência, à tecnologia, ao raciocínio cartesiano lá, então nós vamos pensar assim: bem, o pensamento evoluiu. Se nós ligarmos o pensamento ao conhecimento, a parte cognitiva, a parte intelectual. Então, a humanidade evoluiu muito, tecnologicamente, cientificamente, na ciência. A gente viu como a medicina evoluiu, tudo isso, a tecnologia que hoje nos permite essa comunicação, tudo evoluiu. Como ficou o nosso sentimento? E Jesus disse que onde estava, né? A boca fala do que está cheio o coração. Mas a boca só fala o que pensou primeiro. Então, não existe, né, a coisa sem partida. Pensar e sentir estão ligados. Exatamente porque o homem separou esse pensar, que é a razão, e o sentir, que é a emoção, não tem nada a ver com a razão, ficaram descoladas. O homem evoluiu, se afastou, como já disse alguém, perdeu o endereço de Deus. E o Divaldo, numa das suas palestras, disse: eu ouso dizer que perdeu o endereço de si mesmo. Perdemos o endereço de nós mesmos? Muitos, né? A humanidade como um todo perdeu o endereço de si mesmo. Porque embarcou numa viagem de uma sociedade adoecida. Uma sociedade perdida, que se perdeu na tal da liberdade e chegou ao abuso dessa liberdade. E hoje nós assistíamos países, além das guerras, países que nós nunca pensamos
mudando a legislação quanto à preservação da vida. E nós sabemos que a preservação da vida é o primeiro direito que nós temos. O direito à vida é o direito, já existe o direito do nascituro. Então, nós vemos hoje países e países que eram considerados cristãos derrubando a legislação em favor da vida. Então, nós estávamos vendo as leis se modificando contra a vida, a favor do aborto, da eutanásia, da pena de morte. O homem perdeu o endereço de Deus. E perdeu o endereço de si mesmo. Porque o homem que não respeita a vida, ele não respeita a si mesmo. Ele não, o homem perdeu as respostas daquilo que é tradicional. Que sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Ele não tem essas respostas, o que levou a humanidade aos mais altos índices de suicídio, a um número imensurável de depressão, de síndrome de pânico. E o que levou a isso? Aquilo que o Divaldo lançou, né, agora, em maio, um novo livro, que era Vidas Vazias, que era exatamente isso. Os homens perderam o endereço de Deus, o endereço de si mesmo, suas vidas se tornaram vidas vazias. Por que viver? Para que viver? Não tem sentido. Se eu não tenho a visão de que sou um espírito imortal, não morrerei jamais, que o que eu construo hoje será meu patrimônio para a eternidade, se os afetos que eu construo serão laços eternos. Se eu não tenho isso como uma verdade, para que viver? Por que viver? Por que o esforço? Por que respeitar o outro? Por que construir uma família? Por que ter filhos? Então a vida perde o sentido. Vidas vazias. E nessa fuga, porque se não tem sentido, isso vai levar o ser, a pessoa, a uma angústia, a uma aflição interna, porque ela não tem respostas para aquelas angústias. Vai levar, então, a buscar a droga. Aí nós enfrentamos a situação da drogadição, a buscar outros caminhos, como a violência. Então, nós temos uma sociedade altamente violenta, fugindo muitas vezes, né, pelo crime e pelo desrespeito à vida do outro. Como a humanidade, o Divaldo, não sei se vocês viram a palestra dele, no dia 15 de março, na véspera que nós fomos para casa. Ele dizendo, né, que como tínhamos chegado a um ponto que talvez já tivéssemos esticado a corda bastante. Então, começamos a colher aquilo que plantamos.
Então, Deus permite, Deus não cai um cabelo da nossa cabeça que Deus não tenha permitido. Deus permitiu que tal acontecesse. E aí nós estamos em casa. Uns estão sozinhos, vivendo a solidão, aprendendo a viver com si mesmo. Que às vezes determinados temperamentos talvez sejam insuportáveis para a própria pessoa. Então a pessoa vai ter que aprender a lidar com ela, a viver com ela. Outros com crianças, com idosos. E nós entrávamos e saíamos, tínhamos nossos compromissos. Agora nós estamos ali, trabalhando. Quem trabalha está trabalhando em casa, né? Outros, dependendo, têm que sair para trabalhar, né? Os médicos e outros profissionais, terapeutas, né? Os ligados à saúde, têm que sair, segurança, tem que sair. Mas, de qualquer forma, as crianças estão em casa. Os idosos também. Estamos ali, convivendo uns com os outros. Talvez vocês já tenham visto, eu vi, né, que o pessoal fica mandando vídeo, pessoas dizendo que não tinha tempo, não havia tempo para ver o filho crescendo, ou saber das angústias da sua esposa ou do seu marido, e agora estão ali juntos, vivendo isso. O que nós estamos aprendendo? Estamos aprendendo a pensar e a sentir de uma outra maneira. E aí nós temos a proposta dos Espíritos, que relembra a proposta de Jesus. O pensamento é criador. Não existe pensamento sem o sentimento. Porque tanto pensamento quanto sentimento são do nosso espírito. É o nosso espírito que pensa, é o nosso espírito que sente. A minha palavra, ela vai carregada da minha emoção, para o bem ou para o mal. E a minha palavra é a expressão do meu pensamento e do que vai no meu coração. E é muito interessante que aí nós começamos a doutrina faz isso, né? Nós começamos a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Numa das palestras que Edivaldo fez para a Europa agora, no roteiro online para a Europa, seria o período que ele estaria na Europa fazendo palestra. Como não foi possível, as pessoas fizeram a proposta de fazer a palestra online. Ele fez. A que ele fez para a língua francesa é muito interessante. Um francês, acho que era francês, né? Ele perguntou para o Divaldo que o espiritismo não tinha, né, se consolidado na França. Voltaria, como seria isso, né, na França? Aí o Divaldo falou, olha, agora, nesse momento, o movimento espírita na França está crescendo muito. Por quê? Tem muitos franceses, né? Ele lembrou do Michel, que é um senhorzinho, que é uma gracinha, que é um entusiasmado, né, espírita francês. Lembrou dele e lembrou dos brasileiros que foram para lá, criaram núcleos espíritas e são, né, grandes trabalhadores na divulgação da doutrina. E o Divaldo, que sempre vai lá, falando que tem crescido bastante.
E aí ele faz uma revelação. A França se tornará de novo o foco do espiritismo. E hoje, na televisão, está sendo lançado um filme de um cineasta francês que perdeu a filha. E aí, acho que só vendo o documentário é que a gente vai saber por quê. Ele chega a Kardec. E aí ele vai em busca, o documentário tem esse nome, Em Busca de Kardec. Provavelmente depois a gente vai conseguir ver no YouTube, qualquer coisa assim. E ele faz essa viagem, ele faz todo o percurso de Kardec, onde ele nasceu, em Paris, depois que ele morou, foi a Yverdun, na Suíça, onde ele estudou, e veio ao Brasil. E no Brasil, o médium pintou o rosto da filha que ele tinha perdido, que tinha morrido, sem conhecê-lo, sem ver retrato, sem ver nada. E então, ele fez um filme. E aí eu lembrei do Divaldo falando como o espiritismo, né, ressurgiria na França e se espalharia pelo mundo. Olha que coisa linda, né? Coisa linda. E ele veio no Brasil se alimentar disso. Muitos dos que estão hoje na Europa, inclusive estrangeiros, vieram ao Brasil, né, se alimentar e conhecer o espiritismo, aprendeu para instalar lá na Europa. Então, a doutrina espírita é importante? Muito. É ela que vai dar a resposta. E aí, essa humanidade, esse homem aflito, perdido, sem resposta, diante dessa pandemia, a doutrina espírita oferece uma proposta de esperança para que nós possamos aprender uns com os outros. É um momento de aprendizado, de mudar o nosso pensamento. Aquilo que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no primeiro capítulo, o ponto de vista, quando ele diz que quando nós conhecemos a doutrina espírita, quando nós conhecemos o Cristo, nós mudamos o nosso ponto de vista, é esse pensamento. Porque o ponto de vista, a maneira como eu vejo, passa pelo meu pensar. E esse meu pensar vai levar a um novo sentir. Porque o que é que a doutrina nos diz? Ela nos diz que há um Criador, que eu chamo de Deus, eu sou espírito, criado simples e ignorante, sou herdeiro do meu passado e arquiteto do meu futuro. Eu não morrerei. O espírito tem vida imortal. Pela eternidade estarei vivo. Levarei tudo o que eu conquistar. Então, dentro desse ponto de vista, eu tenho uma finalidade como espírito, que é chegar à perfeição. Para isso Deus nos criou. Mas chegar à perfeição não é tão fácil. Por isso, diz Leon Denis, Deus nos deu os séculos. Esses séculos significam as nossas reencarnações, as nossas várias existências. Então, eu tenho várias oportunidades para aprender. Mas como os espíritos também nos ajudam a pensar, é melhor eu apressar o passo. Porque também eles nos dizem que nós já estamos muito devagar há muito tempo. Jesus nos aguarda, sempre nos lembra os espíritos. Mas é preciso que nós façamos essa transformação através desse autodescobrimento que os espíritos sempre nos lembram.
e nos dizem necessário. É preciso que nós façamos esse mergulho, essa viagem interior. Como nos diz o poeta, de si para si mesmo. Mas ele foi simplesmente um médium. Ele expressou aquilo que os espíritos nos dizem e nem ele sabia da existência deles. Então, a Joana de Ângeles, ela nos lembra da necessidade do cérebro e o coração viverem juntos. Então, ela diz assim, olha, o cérebro e o coração não podem viver separados na tarefa construtiva. O cérebro é o pensamento, o coração é o sentimento. Então, pensamento e sentimento estão juntos. Sem a perfeita harmonia de ambos, todo trabalho edificante torna-se impossível. O primeiro, quer dizer, o pensamento, o cérebro, sem o coração, fez o veneno ideológico da negação. Porque essa coisa, né, do intelecto, do cognitivo, tudo isso, nos levou a quê? Ao orgulho, à presunção, à arrogância, à presunção de que nem precisamos de Deus. Com as suas nefastas consequências. O segundo, quer dizer, o coração, sem o primeiro, sem o cérebro, descansou nos domínios da fantasia, porque aí a gente viaja e esquece de botar o pé no chão. Como diz o Carlos Drummond, o pé no chão do coração. Precisamos botar o pé no chão do coração. Então, coração e cérebro juntos. E temos só um pouquinho de tempo aqui. O Aulus, no livro Instruções Psicofônicas, ele vai nos chamar a atenção que nós precisamos prestar mais cuidado com os nossos sentimentos, que ele chamou de estados sentimentais, para que possamos refletir, usar o nosso raciocínio para a nossa vitória ou a nossa derrota, se nós não nos transformarmos. E ele vai, então, apontando os sentimentos que ainda nos adoecem. O ódio, que é comparável à hiena. É interessante, essas comparações que Aulus faz, é muito interessante. O ódio é comparável à hiena, espalhando terror e morte. A inveja é semelhante à serpente que rasteja, emitindo raios de venenoso magnetismo. O ciúme parece um lobo famulento, estendendo aflição e desconfiança. A agressividade assemelha-se ao ouriço, arremessando espinhos. O amor é comparável ao sol que aquece e ilumina. Então, nós precisamos mudar, transformar o nosso pensamento, porque o pensamento é criador, mas ele está junto com o sentimento. Precisamos transformar os nossos desejos, aquilo que emitimos como pensamento. Um aspecto que me preocupa muito. Eu até nem entro muito, porque eu vou me ficando muito triste, muito aflita. Aí eu não, que é o tal das redes sociais, né? Do Facebook, Instagram e não sei o que lá mais. E essas redes, em que muitas vezes
a pessoa fala de paz e quando vai na rede, meu Deus, o coração, né? A boca fala do que está cheio o coração. Ontem, uma amiga me ligou reclamando do que ela via no Facebook. Ela diz, me surpreendi como aquela pessoa coloca aquilo. E eu digo, olha, fica tranquila, vamos orar, né? Ora. Mas nós temos que prestar atenção. Nós nos dizemos espíritas, e somos, né? Eu tenho convicção. Cristãos. Então, a nossa boca, o nosso coração, não pode ter palavras de ódio, palavras que levem pensamentos e sentimentos negativos. Nós não podemos ser os divulgadores da guerra de palavras, de sentimentos. Nós não podemos ser. Nós temos uma responsabilidade com Cristo. Então, neste momento de pandemia, que estamos todos, essa semana alguém disse que é o maior experimento psicológico na história do mundo, na história da humanidade, porque estamos todos em casa. Daqui a pouco nós vamos ver os efeitos disso, os efeitos psicológicos. Estamos todos nesse grande experimento. Mas nós temos a doutrina. Quem tem a doutrina, quem tem o evangelho, tem que ser o divulgador da paz. Em qualquer rede social, no telefone, com quem for. Tem que ser um instrumento da esperança. Todos nós recebemos posts que são lamentáveis. Deletemos. Aquilo que o Chico dizia, sejamos a estação terminal de toda a fofoca, é isso. A rede social virou uma grande fofoca. Mas também virou uma coisa maravilhosa. Estamos nós aqui aproveitando essa internet maravilhosa. Então, que nós possamos fazer isso. Usar a rede social, usar a internet para a divulgação. Ela pode ser um grande instrumento na divulgação da doutrina, na divulgação do Evangelho de Jesus. Que nós possamos ser os arautos da esperança, os arautos do Evangelho de Jesus, os arautos da doutrina. Que possamos ser aqueles que vivem, que esse pensamento e esse sentimento estejam em sintonia em nós. Porque só assim nós poderemos ter esse equilíbrio físico-espiritual que precisamos para sobreviver muito bem a esse momento. Mas que possamos levar esperança. Quantos de nós recebem telefonemas de amigos, de companheiros, pedindo ajuda nesses meses aqui? Quantos de nós? E o que nós fizemos? Nós ouvimos e nós levamos a esperança. É esse o nosso papel. Jesus espera por nós. Jesus espera que nós sejamos a sua boca, as suas mãos, os seus pés, os seus abraços. Que nós, nem que sejam virtuais, mas que nós possamos ser esses. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.